Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu sou o Renato Vilela, repórter da revista DBO e coordenador de redação do projeto Recrie Bem, uma parceria de conteúdo entre a DBO e a Elanco. Vamos conversar sobre os cuidados sanitários e as estratégias nutricionais durante o período da recria. O projeto Recrie Bem é veiculado nas edições mensais da revista DBO e fica disponível no portal dbo.com.br e nas nossas redes sociais. Compartilhe com os amigos e leve esse tema tão importante para a equipe da sua fazenda. E um aviso: a edição de agosto da revista DBO está aberta para todos. É só acessar o nosso portal. E a edição de setembro, que daqui a pouco estará com você, traz como destaque o especial de genética e reprodução. Recado dado, é hora de chamar o meu convidado, André Prato, que é gerente técnico de animais de produção da Elanco. André, muito obrigado pela presença, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Renato, boa tarde aí aos nossos ouvintes, prazer estar aqui com vocês para esse excelente bate-papo de hoje. Perfeito. André, eu queria começar com você, quando o produtor inicia a recria, ele vacina e vermifuga os seus animais, né? Que fatores, na sua opinião, ele precisa levar em conta? Que índices ele precisa analisar? Que números ele precisa considerar no momento de definir quais vacinas e quais vermífugos ele vai aplicar? Eu acho, assim, com relação ao tipo de vermífugo, princípio ativo, né, eu acho que é bom ele ter esse cuidado com relação a qual tipo de molécula que ele está usando, o período do ano na região, vou pensar a nível do Brasil aí, que ele está se enquadrando nesse desmame, nesse início da recria. No caso de alguém que já faz o ciclo mais completo, o peso ao desmame é fundamental, porque isso vai dar um norte para o produtor a nível das matrizes e do programa de ATF dele, né? E os cuidados básicos aí, realmente, com doenças como, no caso, a brucelose, já ter vacinado as fêmeas, né, que vão ficar na propriedade, enfim, todas as fêmeas aí dentro do programa de controle de brucelose, e a clostridiose, né? Então, essas duas vacinas são fundamentais. Estados que têm um programa de aftosa também entender se já está no momento ou não da estruturação dessa vacinação, desse protocolo. E com relação aos vermífugos, lógico, dentro da estratégia da fazenda, mas eu acho que oportunamente a gente vai estar falando um pouco mais sobre estratégias do controle sanitário de vermes. Então, dentro de um protocolo adequado, tanto para a fazenda quanto com bases técnicas e científicas que demonstram aí uma melhor estruturação desse protocolo sanitário no que tange ao momento correto da aplicação desse vermífugo. Clostridioses. Perdão. Você mencionou as clostridioses, André. Dentre elas, o destaque maior o problema maior nas fazendas ainda é botulismo e carbúnculo sintomático, na sua opinião? Sim, sem dúvida, são duas doenças que estão presentes. Eu acho que hoje as vacinações para carbúnculo são comumente usadas, é difícil você ver uma fazenda que não use, mas talvez algo que tem que se pensar é o momento correto da aplicação dessas vacinas. Muitas vezes o pessoal opta por fazer no dia do desmame, então algumas estratégias do melhor uso. A gente vê muitas falhas na vacinação, o manejo, a qualidade de aplicação dessas vacinas, dos vermífugos de maneira geral também eu acho que é fundamental aí uma equipe de uma fazenda estar bem treinada numa correta aplicação, acondicionamento das vacinas desde a saída da loja, o tempo que vai ficar armazenado na fazenda e o momento ali da aplicação, né? É fundamental esses cuidados. André, você mencionou aí a aplicação na desmama. É muito comum o produtor aplicar esse medicamento no dia da desmama, porque ele aproveita ali, né, o manejo no curral, os animais estão ali, e já dá as vacinas e os vermífugos que estão previstos no protocolo sanitário. No entanto, muitos consultores e pesquisadores defendem que talvez este não seja o dia ideal, né, porque o manejo da desmama ele já por si só, um manejo estressante. Então, o que esses pesquisadores dizem é que, em função do estresse, talvez a resposta imunológica que os animais vão ter depois da vacina aplicada não vai ser tão satisfatório assim. O que você acha? O que você pensa a respeito? Sim, existe essa linha que, com relação, e tem a lógica, tem a sua base com relação a fazer uma vacina, seja de clostridiose,
Algumas fazendas que optam por fazer também vacinas para prevenção de pneumonia aí nessa fase pós-desmama, com relação a esse momento devido ao estresse dos animais, porque realmente a fase do desmame é um momento estressante para o animal, desde a questão nutricional, de manejo, um novo ambiente, então realmente estressa o animal, e o próprio manejo em si. Mas, primeira premissa, que eu acho que é um recado aí para os nossos telespectadores, a pior vacina é aquela que não é feita. Então, assim, independente se o meu manejo na minha fazenda eu não consigo antecipar, eu vou ter que fazer no dia do desmame, sim, ele é melhor do que não fazer. Mas, o que a gente sabe? Toda vacina, você vai ter a primeira dose e a segunda dose, que seria o reforço com 30 dias, para o animal gerar o que a gente chama de efeito booster e ter uma memória e uma ativação desse sistema imune. Ou seja, o ideal, até pensando aqui na clostridiose, que é a sua pergunta, Renato, o ideal é que esses animais já entrem no desmame, que já tenham recebido a vacina de clostridiose, as 2 doses, na fase lá de aleitamento. Por quê? Quando esse animal for desmamado, vai ter o estresse, a baixa imunológica devido ao estresse, esse animal já vai estar com uma resposta adquirida da vacina. Então, lembrando, antes da desmama, já deixar os animais com o protocolo vacinal, seja para pneumonia, para clostridiose, feito. Aquele ano, o manejo da minha fazenda nesse momento eu não consigo fazer, eu já faço no desmame. É ruim? É melhor do que não fazer. Então, a pior vacina é aquela que não é feita. Acho que esses 2 recados que são fundamentais aí para o nosso ouvinte. E acho que tem um ponto, né, André, que é importante também a gente reforçar, que às vezes, muitas vezes, é negligenciado, você mencionou na sua resposta, que é justamente aquela dose de reforço que você mencionou, você usou essa expressão do efeito booster, né? Explica pra gente um pouquinho, por que é tão importante você vacina o animal e 30 dias depois vacina novamente da segunda dose? Isso, então, o que acontece no animal primo vacinado, animal que nunca foi vacinado? Você vai fazer a primeira dose, essa primeira dose vai gerar uma cascata imunológica, vamos falar de uma leitura, uma primeira leitura, onde o sistema do animal vai reconhecer, vai recrutar alguns tipos de células de defesa que vão fazer o primeiro reconhecimento desse antígeno, que é o composto ali que está dentro, as bactérias, vírus, enfim, que estão dentro da vacina. Quando eu faço essa segunda dose, com 21, 30 dias após a primeira dose, eu vou recrutar um outro caminho do sistema imune que vai me gerar uma memória. E esse efeito, essa resposta, não só memória, mas também esse efeito, como eu tenho um segundo contato com a doença, é como se o organismo falasse, opa, peraí, de novo isso. Então ele potencializa esse efeito de resposta, dando uma distribuição, uma melhor qualidade do sistema de defesa dele devido à segunda dose. Então seria isso o efeito booster que a gente chama. Perfeito, fica aí a dica então para o produtor, vacina e depois vacine novamente para ter uma boa resposta imunológica. André, vamos falar um pouquinho de um assunto que gera sempre muitas dúvidas ali entre o produtor, que é a estratégia de vermifugação. Né? Há um bom tempo já, a Embrapa preconiza aquele modelo do que se chama, né, 579, ou seja, a vermifugação nos meses de maio, julho e setembro, né, das condições de Brasil Central. No entanto, recentemente, nós tivemos um estudo conduzido pela Universidade do Mato Grosso do Sul, que encontrou melhores resultados numa estratégia um pouquinho diferente. Né? Em vez do 579, esses pesquisadores testaram 5-8-11, ou seja, vacinação nos meses de maio, agosto e novembro. Como é que você pensa essas 2 estratégias, André? O que você tem recomendado a campo? Sim, com relação às 2 estratégias, eu acho que elas são, assim, não tirando mérito, e na verdade, engrandecendo aí cada pesquisador que conduziu esses estudos, existe um porquê da lógica. Eu acho que isso que é um recado bacana aqui para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, os produtores. Por que fazer nesse momento aí do período, vamos falar, das secas, que seria aí esses 2 perfis que você comentou, Renato? É porque a população, vamos falar, de vermes da fazenda, vai estar concentrada dentro do bovino. Então eu consigo fazer o quê? Eu estou aplicando vermífugo nos meus animais no momento onde a população de vermes daquela fazenda está dentro dos animais. Então eu tenho um uso estratégico que a gente chama, pensando aí no nosso causador de prejuízos, para quê? Para eu diminuir a população dele. E isso também é potencializado, esse benefício, porque eu estou falando dos animais, devido a nossas estações de monta,
os nossos animais também são desmamados no período seco. Então, o que acontece? É um momento de estresse para os animais. O período seco vai ser um fator ambiental, nutricional, que vai minar o sistema imune desses animais, que vai privilegiar os vermes. Ou seja, eu fazer essa estratégia, seja qual for das duas que você comentou antes, as duas são fundamentais. Por quê? Eu estou fazendo um protocolo estratégico, um uso racional, o melhor custo-benefício do uso de vermífugos aí dentro do protocolo sanitário dentro da fazenda. Perfeito. André, quando a gente fala de controle estratégico de carrapato, uma condição muito presente, né? E o pessoal lá do Instituto do Desidério Finamor, no Rio Grande do Sul, eles sempre comentam muito e fazem muitas pesquisas sobre isso, é a questão da resistência do parasita aos carrapaticidas, né? Essa é uma questão no controle de carrapato muito presente. No caso dos vermes, o que a gente também tem visto é que cada vez mais se fala de problemas de resistência, né? No primeiro fascículo do nosso projeto do Recrie Bem, uma das recomendações que a gente faz ali no material é que o produtor faça o exame de OPG, né, para saber que tipo de verme está presente no rebanho e se aquele vermífugo que ele está usando está sendo eficiente ou não. Eu queria que você comentasse um pouquinho como é que funciona esse exame de OPG. Sim. Então, esse exame de OPG ele é realizado a coleta de fezes da categoria, do lote, enfim, que a gente está querendo rastrear. A nível de resistência, que eu acho que é uma preocupação, inclusive na sua pergunta, Renato, o que acontece hoje? Muitas vezes a gente vai conversar com o produtor e ele fala assim, não, mas eu troco de vermífugo aqui, não tem resistência. Às vezes ele troca a marca, mas o princípio ativo segue o mesmo, né? Ou a família do princípio ativo segue a mesma. E como você comentou do carrapato, porque o carrapato eu estou vendo. Eu olho para um animal acometido por carrapato, ou que eu uso um protocolo X, Y ou Z aí, com controle estratégico, e eu estou vendo o carrapato, eu estou vendo que não está funcionando o produto. E muitas vezes na parte, quando a gente fala de vermes, eu tenho essa espoliação subclínica, o animal não chega a ter um quadro verminótico agudo, então acaba passando desapercebido, isso gera percas para o produtor. Aqui no Paraná mesmo, recentemente, eu tive um acompanhamento numa fazenda, que tem um sistema muito bem fechado, muito bem conduzido, e a gente fez até uma coleta de fezes de uma categoria que o produtor não fazia um controle adequado. Eu coletei fezes de animais por volta aí de 90, 120 dias, com altas taxas na contagem no OPG. Então é uma coleta de fezes que o técnico, o veterinário faz, acondiciona numa caixa de isopor com gelo reciclável e encaminha para um laboratório fazer essa contagem de OPG. Uma outra opção é o veterinário aí que atende o nosso pecuarista está fazendo a coleta em loco e já fazer na hora ali o diagnóstico via microscópio que o veterinário talvez esteja junto. Então essas são as duas possibilidades. Essa prática, André, que você acabou de dizer que você fez na Fazenda do Paraná, o exame de APG é uma coisa que está difundida no campo ou não? No carrapato a gente já percebe que os produtores, a Embrapa faz o teste, os produtores já se atentaram um pouco mais para esse problema e já buscam saber se o carrapaticida que está utilizando está tendo eficácia ou não. No caso dos vermes, André, já está disseminado esse exame de APG ou ainda não? O produtor ainda não se atentou muito para isso? Sim, vamos falar, a técnica, o OPG, a importância é muito bem difundida. Mas ele é executado com frequência nas fazendas? Não. Hoje eu acho que nós temos muito campo nessa parte eu acho assim, o Brasil, país pungente na questão pecuária, ponta mundial, primeiro lugar, porém, eu acho que na parte técnica nós podemos melhorar e nós temos ainda muita caixa para melhorar. Então, quando a gente fala do OPG, eu tenho duas maneiras que eu posso usar ele a meu favor como pecuarista. O primeiro é entender quais os vermes que estão acometendo o meu rebanho, para entender qual talvez vermífugo, qual estratégia seria a melhor indicada. E um outro ponto fundamental é eu usar ele a meu favor para entender qual é a base de princípio ativo eu teria que estar trocando ou usando na minha fazenda. De maneira geral, o que a gente recomenda? Você faz uma coleta, faz uma análise de OPG no dia 0, para ver a contagem de ovos que vai ter ali naquela amostra que você coletou. Aplica o vermífugo
XYZ ali, a molécula que eu vou estar usando na minha fazenda, com 14 a 21 dias após eu refaço essa coleta nesses animais e refaço a contagem e vejo quanto que diminuiu ou não. E aí eu consigo predizer não, eu consigo informar para o produtor consegue ver que aquele princípio ativo, não estou falando de marca de produto aqui, aquele princípio ativo está funcionando adequadamente ou não dentro da sua fazenda. É relativamente simples, né, André? Aí eu te pergunto, em quais categorias que se faz? Assim, tem uma categoria mais recomendada para se fazer? Eu diria que é a mesma categoria que a gente pensa na vermifugação. Então, os vermes tendem a cometer e causar mais prejuízo em animais mais jovens. Então, o bovino aí, a partir de 24 meses, tem uma resistência, vamos falar, natural, geral, aí, aos vermes, lógico, alguma época do ano, alguma disfunção imunológica pode prejudicar. Mas, de maneira geral, a categoria mais jovem. Ou seja, animais ali com 4, 5 meses, que até esse meu case aí do Paraná aqui, né, que a gente acompanhou numa fazenda, acho interessante. E nessa fase de recria também. Então, são momentos ali onde o verme tem o maior potencial expoliativo de causar prejuízo aí no bolso do nosso pecuarista. Interessante, né, André? Você citou esses animais com essa idade. Normalmente o produtor ele só vai se preocupar, a gente está dizendo aí, na desmama, mas de repente o problema está acontecendo antes, né? Sim. E você consegue justamente aplicar essa medicação e evitar esses problemas causados pelos vermes, né? Exato, sem dúvida. O animal, quanto mais jovem ali, ele vai ter o potencial de ser prejudicado no ganho de peso aí por vermes. E lógico, né, quando a gente pensa na desmama, a superlotação, então você usa assim, muitas fazendas usando a tecnologia do IATF. Então você começa a concentrar a quantidade de partos no mesmo período do ano, naquele mesmo ambiente. Ou seja, se você concentra o hospedeiro, que é o bovino, você vai concentrar também o parasita, que vai se aproveitar dessa alta concentração. Então, as tecnologias têm que andar junto. Então, eu estou melhorando a genética do meu rebanho, eu estou melhorando o IATF, o manejo, a estação de monta, eu tenho que subir junto o nível no que tange ao controle sanitário e nutricional do meu rebanho. Perfeito. Acho que a dica que fica, né, André, assim, intensifica, mas também os problemas ali, né, sanitários, eles também merecem uma atenção maior à medida que você intensifica o sistema de produção, né? Sim, sem dúvida. Perfeito. André, nós falamos de vacina, falamos de vermífugos, do momento mais adequado para aplicar esses medicamentos e dos cuidados aí para evitar a resistência. Mas a gente sabe que biologia não é matemática, né? Então, mesmo fazendo tudo certo, o produtor ainda pode ter problemas sanitários, né? E a gente chamou atenção disso no fascículo, nos fatores de risco que podem acontecer ali na propriedade. Pela sua experiência de campo, quais são os descuidos mais comuns que o produtor costuma cometer e que podem comprometer todo um cuidado sanitário que ele vinha desenvolvendo? Não, eu acho assim, com relação à equipe da fazenda, o treinamento constante de equipes é fundamental, tanto na questão da qualidade de aplicação, o volume adequado dos produtos a serem usados, essa anotação, esse monitoramento de como está sendo efetivo esses produtos é fundamental, o acondicionamento de vacinas também é fundamental, ou seja, o investimento está feito, o produtor já foi lá na sua loja, que ele tem o costume de comprar, já trouxe para dentro, então o uso correto dos produtos é fundamental. E no caso da recria, nessa fase inicial da recria, vamos dizer assim, você tem a questão do desmame, né? Então você vai gerar um estresse no animal, porque vai ser deslocado aí de perto da mãe, uma troca alimentar, num momento do ano onde a gente está na seca. Então são fatores ambientais que vão potencializar o quê? A diminuição do sistema imune desse animal. Então o surgimento dessa fase inicial é fundamental que o capataz, o peão da fazenda, tenha um olhar clínico e cuidadoso com esses animais, porque eu estou falando de doenças, por exemplo, tristeza parasitária, pneumonia, que o quadro clínico evolui muito rápido. Então, muitas vezes, o que eu falo muito nos treinamentos que a gente faz em fazendas? O bovino é um animal que passou uma evolução aí de 10 mil, 100 mil anos sendo predado na natureza. Ou seja, ele vai tentar esconder a dor dele. Ele não quer demonstrar para a natureza, vamos falar para os animais, para os predadores, que ele está doente, porque senão é ali que o predador vai atacar. Ou seja, quando eu olho para o bovino, vamos falar na desmama, lá desmamei meus animais, fiz toda a vacinação, tudo certinho, e eu notei que o animal está um pouco mais aborrecido, eu já tenho que ter um olhar
crítico, um olhar que, meu Deus, esse animal está doente. Não aquele olhar de, não, vamos ver, não, parece que tá bom, amanhã eu dou mais uma olhada. Porque, assim, a partir do momento que o bovino está apresentando qualquer sinal que ele está mais fraco do que o padrão do lote, é porque realmente ele está doente. Ele já está no grau da doença aí de médio para forte, vamos dizer assim. Então, eu acho que o cuidado principal que eu vejo nas fazendas é esse cuidado com aplicações de medicamentos da melhor maneira correta, até pensando na melhor resposta desses produtos que eu estou investindo. E esses cuidados, esse olhar, esse monitoramento, assim como a gente fala de ronda sanitária em confinamento, vamos falar essa ronda sanitária adequada aí nesses primeiros meses pós-desmama, né? Fundamental. André, você acha que a destinação de carcaça, os animais que morrem assim na fazenda, ainda é um problema? Assim, o produtor sabe exatamente como proceder? A gente tem algumas incineração ou enterrar, enfim, para que aquilo não se torne ali uma fonte de infecção, né, de disseminação de doenças. Sim, sem dúvida. Na fazenda? Eu acho que no que tange animais mortos na fazenda, são 2 pontos que a gente pode melhorar muito. E a gente conversa com muitos veterinários, o pessoal liga para trocar ideia também. Morreu o animal, o não fazer necrópsia, o não chamar o veterinário o mais rápido possível para fazer uma necrópsia, abrir. Às vezes o capataz começa o serviço dele cedo, chega lá, o bicho está morto no pasto. Então, eu sei que o Brasil é um país continental e grande, mas ter um veterinário que dê um suporte na fazenda para fazer uma necropsia, para tentar identificar, se foram umas mortes recorrentes, coletar material para mandar para uma universidade, para um centro de pesquisa, para tentar identificar a causa, a morte desse animal, eu acho que é fundamental. A gente tem que saber com quem a gente está lidando. E um outro ponto fundamental o animal morreu, eu tenho que tirar ele desse ambiente. Porque, como você comentou, né, esse aumento do patógeno no local. Basicamente, é uma relação de balança. Então, eu tenho o sistema imune do animal, capacidade dele de resiliência, de ter contato com o patógeno e não ficar doente. E eu tenho alguns fatores ambientais, tipo, que a gente já comentou, da seca, estação do ano, tudo mais, que vai baixar, nutricionais, né, que vão baixar a imunidade, e a quantidade de patógeno presente nessa propriedade, ou nesse local, nesse pasto. Ou seja, essa relação é uma balança. Quanto melhor eu deixar o ambiente, o sistema imune do meu animal, para que eu não tenha doença, menos animais vão ser doentes e espero eu que menos animais morram. Se eu deixar a quantidade de patógeno no ambiente aumentar, essa balança vai descompensar, mais patógeno, maior chance do bovino ficar doente ou ter prejuízo. Eu acho interessante essa analogia que você está fazendo, né, André? Porque eu acho que chama muita atenção para os fatores de risco, porque de repente o produtor vai lá, a vacina faz tudo certo, aí depois coloca o animal num pasto e uma cacimba, né? Aí Exato. Pode ter um desequilíbrio aí nessa balança que você tá dizendo, né? E predispor esse animal a uma infecção, né? Exato, sem dúvida. Acho que a água é o alimento fundamental, vamos dizer assim, onde a gente se preocupa, qual que é o padrão do pasto, quanto de proteína, quanto de energia, qual que é o mineral XYZ lá, qual o composto que tem no meu sal mineral. E muitas vezes essa questão da água passa desapercebida. Então, assim, com certeza, eu acho que essa parte de fornecimento de água para bovinos de corte é algo que nós temos que olhar com muito cuidado e, sem dúvida, é um investimento que vai trazer grandes retornos aí para o produtor, né? Acho que vale aquela velha máxima, né? Sem água você não aguenta 3 dias, sem alimento você fica 20, 40 dias sem. Então, a água é um alimento, é um componente essencial e fundamental que ele seja um dos pilares aí na questão da gestão da propriedade. Perfeito. André, obrigado pelas respostas. Lembrando que os fascículos do projeto Recrie Bem estão disponíveis no portal dbo.com.br. André, antes da gente continuar aqui, eu queria fazer uma pergunta para você que chegou, do Kedson Neves. Ele pergunta aqui, o que você acha das vacinas reprodutivas para bezerras na desmama? Então, as bezerras, assim, o que acontece? Muitas vezes a pessoa fala, vacinas reprodutivas. Eu acho que esse termo é algo, quando eu trabalhava até veterinário de campo, vacina reprodutiva. Então, eu só vou fazer na reprodução como produtor. Então, a partir de agora, a vacina é reprodutiva. Enquanto os animais não estiverem na fase reprodutiva, eu não vou aplicar, eu não tenho necessidade de aplicar elas. Vamos usar um termo bem, bem tranquilo. O que acontece? Eu tenho que pensar em todos os animais da minha fazenda. Não é porque eu estou vacinando os animais da categoria reprodução
que toda aquela base de animais mais jovens que ainda não estão na reprodução não são susceptíveis a vírus e às bactérias que causam impacto na reprodução. Então você imagina que eu vou ter, vamos falar assim, vou usar um termo para ficar mais fácil, metade da minha população de bovino da fazenda protegido com vacina e a outra metade susceptível para que o vírus, a bactéria possa se multiplicar, se replicar, e aí entramos mais uma vez naquela questão da nossa balancinha. Aumenta a pressão de patógeno na fazenda, dificulta que o animal se defenda, tenha resiliência para não apresentar a doença. E vale lembrar que uma dos antígenos que tem dentro de vacinas reprodutivas é a BVD, que é o vírus que vai causar prejuízos na questão reprodutiva, só que ele é um imunossupressor também. Então, você tendo uma circulação maior de BVD numa fazenda, você também vai ter maior pressão de tristeza parasitária, de pneumonias. Então, realmente, vacina reprodutiva, só um nome é reprodutiva. Mas, mais uma vez, todo o rebanho, toda a população, o ideal é que todo mundo que está naquele ambiente receba a vacina, pensando em diminuir a pressão desses vírus e bactérias. Obrigado, e dizendo para quem está nos acompanhando que você continua com a gente. Nós vamos fazer um breve intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre as estratégias nutricionais na recria. Quando vale a pena fazer sequestro? Quando a melhor alternativa é a suplementação? Que vantagens e quais desafios existem numa estratégia ou noutra? Vamos para um breve intervalo, a gente volta na sequência. Antes a comunicação era lenta. Hoje ela evoluiu com a tecnologia. Antes o plantio era lento. Hoje ele evoluiu com a tecnologia. Antes o melhoramento genético era lento. Hoje ele evoluiu com a tecnologia. Tudo evoluiu. Tanto que hoje ninguém imagina viver sem tecnologia. Bayer apresenta a Trucid, a doramectina que evoluiu com a exclusiva fórmula do Oil. Trucid limpa o gado muito rápido do carrapato, vermes e lixeiras. Experimente Trucid, a evolução da doramectina. Se é Bayer, é bom. A Bayer tem uma boa notícia. E como toda boa notícia da Bayer, ela espalha fácil. Chegou o Vigantol ADE, o suplemento vitamínico ADE com a exclusiva fórmula Hidrosol, que confere uma maior velocidade de absorção e espalha rápido no organismo dos animais. Vigantol tem o dobro de vitamina A disponível em outros suplementos à base de ADE injetável. São 50 milhões de unidades internacionais. A vitamina A é importante para o crescimento ósseo e muscular do animal e para evitar a debilidade imunológica associada a verminoses. Vigantol ADE possui também vitamina D3, fundamental no metabolismo do cálcio e fósforo, aumentando sua absorção na dieta. E ainda evita raquitismo em animais jovens e hipocalcemia em adultos. Vigantol também tem vitamina E na sua composição, que proporciona ação antioxidante, atua na síntese dos hormônios reprodutivos e evita queda na produção com distúrbios musculares, reprodutivos e imunológicos. Vigantol ADE espalha com facilidade, com produtividade, com rentabilidade e com confiabilidade. Vigantol ADE, qualidade em quantidade. Se é Bayer, é bom. Estamos de volta, agora para falar sobre as estratégias nutricionais, tema do segundo fascículo do projeto Recrie Bem, uma parceria de conteúdo entre a revista DBO e a Elanco. O projeto Recrie Bem é veiculado nas edições mensais da revista DBO e fica disponível no portal dbo.com.br e nas nossas redes sociais. Eu estou conversando com o André Prato, que é gerente técnico de animais de produção da Elanco. André, retornando aqui do nosso breve intervalo, vamos agora falar um pouquinho dessas estratégias nutricionais durante a recria, que foi o tema do nosso segundo fascículo. André, existe uma tendência na pecuária moderna que é justamente acelerar essa etapa da criação, né? Cada vez mais os produtores eles têm procurado encurtar a recria. E para isso se valem principalmente de duas estratégias. Uma delas é o sequestro e a outra é a suplementação. Vamos começar pelo sequestro, que é essa estratégia onde os animais eles são fechados no coxo por um período determinado, normalmente na seca, né? Comendo uma dieta à base de volumoso. André, que vantagens você enxerga nessa estratégia, no sequestro para animais de recria? Assim, o principal benefício é você conseguir equalizar uma maior quantidade de animais na época das chuvas. Então, quando o pasto está sendo privilegiado pelo clima, né?
e aí você tem um sequestro desses animais na época de secas, né, quando o pasto não vai dar conta desse volume total de animais que a fazenda tem, que essa diferença vai ser de acordo com a época do ano. Então você consegue trazer o quê? Uma maior quantidade de animais na mesma área, e nesse momento das secas você bota o pessoal para comer no coxo, vamos dizer assim, né? A gente fala, bota o pessoal para comer no coxo. Com isso, eu consigo não ter o problema de ter uma superlotação no momento onde o pasto não vai dar conta de alimentar esses animais. Então, conseguindo eu não tenho, lógico, como as duas estratégias aqui, talvez eu antecipe uma pergunta, mas enfim, as duas estratégias também vai ter um benefício, lógico, de eu manter um ganho constante de peso, como você falou, né? Acelerar o processo para eu poder estar dando giro e abater esses animais mais jovens. E também tem um ponto, né, André, interessante, que acho que quando o produtor ele faz esse sequestro, né, ou seja, ele dá aquela dieta de volumoso na seca, abre também uma possibilidade para ele, uma possibilidade comercial, né, de adquirir animais ali num período em que muita gente não tem pasto, né? Exato, eu acho que conhecimento acaba gerando retorno financeiro para o produtor, e sem dúvida, né, porque se eu tenho, como eu te comentou, se eu tenho balizado o meu planejamento forrageiro, eu lembro quando a gente estava no campo, a gente trabalhava muito com isso. Você separar numa tabela quais são as categorias que você tem dentro da fazenda, qual que é a média de rebanho, a média de cabeças por categoria e qual que é o peso médio de cada categoria na sua fazenda, e você projetar quanto tem de pasto, de área de pasto e produção de matéria verde, matéria seca desse pasto que você tem. Um produtor que trabalha dessa maneira, ele consegue se planejar. E ele fazendo essa reserva de comida via volumoso aí, como você falou, feno pré-secado, mas no caso do Gaia-Corte faz silagens, afins, você sai na frente da grande maioria. Então, quando vários produtores estão preocupados com o que fazer com os animais, que estão perdendo peso mês a mês devido às secas, por um mau planejamento, você, como um pecuarista moderno, à frente, que está buscando uma pecuária de precisão, você tem também essa oportunidade de compra. Porque o pessoal vai ter que se desfazer dos animais muitas vezes, em situações críticas, por exemplo. E lógico, quem está numa zona de conforto acaba comprando melhor. E os desafios, André, eu ia falar desvantagens, mas os desafios também do produtor que ele queira fazer, que ele queira optar pelo sequestro, quais são, na sua opinião? Eu acho que assim, o planejamento não é um desafio, né? Eu tô falando, não é desvantagem, é um desafio. Porque você tem que ter um planejamento, qual vai ser o tipo de volumoso para a minha região que eu vou estar produzindo. Você está falando muito do sorgo, o sorgo hoje, o boliviano está crescendo aí o uso dele, a silagem de milho, enfim. Quais são talvez as outras tipos de resíduo, matérias-primas que eu tenho na minha região, porque eu tenho que me planejar. Então o desafio, eu acho, é esse. Um pouco de investimento em estrutura, que vai se pagar, vai se diluir ao longo das estações, dos anos, e um planejamento adequado forrageiro, né? Então, produzindo aí alimentos conservados, volumosos, de qualidade, aí para eu conseguir suportar essa minha carga de animais nesse momento. Você mencionou aí o sorgo boliviano, né? Outro dia eu vi um vídeo assim e fiquei admirado de ver como produz matéria seca, né, André? Sim, o pessoal tá um custo mais baixo do que do milho, uma fase aí que é o pessoal, assim, aqui no Paraná, várias cooperativas de corte começaram a implementar e falar, realmente, é um alimento aí que dá um volume de massa de produção, um custo baixo, ou seja, eu consigo ter volume num custo baixo. Atrelado, por exemplo, em uma região onde eu tenho algum tipo de subproduto mais em conta, mais barato, isso aí se casa muito bem numa estratégia de sequestro. E a suplementação, André? Se o produtor falar, olha, eu não tenho área para produzir o volumoso, eu não tenho maquinário, não quero ali me arriscar, às vezes o pecuarista ele tem um pouco esse cuidado aí com a agricultura, né? Ele não quer partir para a agricultura, falar, não vou fazer o sequestro, não, eu vou partir para uma suplementação. Que vantagens você vê nessa estratégia? Eu acho que é uma estratégia que ela acaba sendo um pouco mais barata, pensando no investimento inicial, como você comentou, desde produção quanto de estrutura. Você vai estar dando um aporte aí de concentrado, né, de alta suplementação, onde os animais aí podem consumir aí de 0,7%, 1,2% aí do peso vivo deles, e conseguindo controlar o quê? Às vezes você faz uma vedação de pasto, um pasto seco, e você faz uma suplementação proteica, melhorando a parte proteica, lembrando que esse animal está em fase de crescimento,
ou seja, tanto muscular quanto ósseo. Então, esse crescimento de caixa, vamos dizer assim, está muito atrelado à questão proteica, a qualidade proteica desse suplemento aí que vai estar sendo fornecido. E alguns usos de aditivos também, como o animal vai estar no pasto, por exemplo, hoje está se falando muito em narazina no uso desses animais, porque melhora toda essa parte da microbiota ruminal, melhorando a produção de propionato. Então, você tem também um melhor ganho de peso aí, consideráveis, melhores ganhos de peso em animais com esse tipo de estratégia. Acho interessante, André, a gente ressaltar um ponto que você colocou, que não é apenas dar o suplemento, né? Você precisa ter massa, você precisa ter o capim, né? Para que tenha essa junção, né? Da massa com o suplemento, né? Precisa de um planejamento, né, André? Exato, sem dúvida. Assim, eu acho bacana, eu gosto muito da pecuária, seja leite, seja corte, enfim, porque assim, não é uma receita de bolo. É muito heterogêneo a nível de Brasil, de alimentos que podem chegar na fazenda. Então, assim, você vê que assim, existem algumas tendências de você destinar um tipo de estratégia, tipo a suplementação, o sequestro, o 5811. Então, tudo a gente fala receitinha de bolo. Mas dentro disso, você tem uma gama de variação para cada pecuarista, para cada região do país, que é algo fantástico, porque você consegue trabalhar, desenvolver junto dentro da fazenda aí uma melhor lucratividade, você sair de um patamar e ir para o próximo. E eu falo muito assim para o pecuarista, o pessoal fala muito em índice, né? Ah, não, qual que é o meu índice reprodutivo, qual que é o meu ganho de peso, qual que é o meu GPD, qual que é o desfrute e tudo mais. Premissa básica como veterinário aqui, falando para vocês. Primeira premissa, ser melhor do que eu era ontem. Então, se meus índices do ano passado eram esses, o que eu estou fazendo como veterinário, como produtor, como consultor, para ser melhor do que eu era antes? Então, eu acho que tudo isso que a gente está falando aqui hoje, todas essas dinâmicas de como, sistemas, protocolos, está muito atrelado a isso. Aí eu pegar o que eu era ontem e ser melhor hoje, ser um produtor, um pecuarista, realmente de uma pecuária moderna. André, a gente comentou aí dos desafios do produtor que queira fazer o sequestro. E no caso da suplementação? Na tua opinião, quais são os desafios se ele opta por esse caminho? Não, eu vejo assim, o espaçamento de coxo, nos dois casos também, né? Eu acho que a dimensão de coxo é fundamental, porque eu estou falando que os animais vão entrar em disputa porque isso vai fazer base, vai ser o cerne da dieta deles muitas vezes, para fechar a parte proteica, energética. Então, esse dimensionamento é fundamental, é um desafio que o produtor tem que entender qual que é a quantidade de animais que ele tem, qual que é o tipo de coxo, toda a estrutura que ele tem. Então, assim, o dimensionamento de estrutura, o como alocar, o como fazer é fundamental. Então, eu vejo como desafio maior nas duas situações é o planejamento, é encaixar da melhor maneira possível dentro daquela fazenda, daquela pecuária, qual é o espaçamento de coxo, qual é o tipo de subproduto, de suplemento que eu vou dar, qual que é o tipo de volumoso que eu vou ter ou não. Então, eu falo assim, que a estruturação do projeto ou colocar no papel e colocar em prática seria o maior desafio hoje dentro desses dois sistemas. André, em cima do que você falou, desse desafio, nós publicamos uma tabela no segundo fascículo do Recreio Bem, indicando justamente o tamanho do coxo de acordo com cada tipo de suplemento, né? A gente está vendo aqui na tela sal mineral, proteinado de baixo consumo e proteinado energético, né? Para cada um desses produtos, a gente tem ali uma área de coxo. Sal mineral, 3 a 5 centímetros por animal, um proteinado de baixo consumo, de 6 a 12, um proteinado energético de 30 a 40, né? André, eu queria perguntar para você o seguinte, diante disso, quais erros, o que é erros de dimensionamento? Você começou um pouco até a responder, isso queria que você reforçasse. O que erros de dimensionamento podem provocar quando o produtor não se atenta de acordo com aquilo que ele quer fornecer, com aquele espaço que ele está destinando? Não, eu acho que assim, o erro de dimensionamento, se ele ocorrer, vai ser um tiro pela culatra. Por quê? Se eu estou fazendo um coxo, um sistema para fornecer uma suplementação ou sequestro, enfim, para esses animais, eu entendo que o que está ali naquele coxo vai ser a base, vai ser o cerne da alimentação desse animal. Então, se eu errar nesse momento, eu vou ter a chance de ter feito um investimento em alimento,
ter feito um investimento em estrutura e poderá não ter o retorno em ganho de peso que a gente está buscando fugir do famoso boi sanfona, que é essa diminuição de peso devido à falta de comida. Então, isso talvez seja o primeiro e maior prejuízo. O segundo ponto, quando a gente fala dos animais, é se eu tenho um dimensionamento menor do que eu queria para aquela estrutura, para aquela pecuária, eu vou ter uma disputa hierárquica pelo espaçamento de coxo. Então, eu vou ter animais que vão estar comendo por questões hierárquicas mais, outros animais não vão estar comendo. Então, assim, dentro da média, eu não vou ter um retorno financeiro. E essa disputa de coxo, essa disputa de espaço, vai gerar um estresse que vai minar, vai liberar cortisol, vai acabar tendo uma imunossupressão e até mesmo potencializando aí o surgimento de algum tipo de doença, como a gente já falou aí, de tristeza parasitária, pneumonia. Ou seja, né, André, quanto mais você mais intensifica a atividade, nesse caso, intensifica a nutrição, mais atenção aos detalhes você precisa prestar, porque suplementação não é algo barato, né? Então você pode colocar tudo a perder se você não se atentar para o tipo de suplementação e o espaço que você está deixando, o dimensionamento, como você mencionou, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que é fundamental. Eu até brinco quando a gente comenta com o produtor, com o veterinário, a gente conversa. Quanto mais velho, vamos falar, quanto mais a categoria está evoluindo, ou seja, maior é o meu custo fixo daquele animal. Ou seja, eu falo que é uma poupança de carne. Um animal jovem, ele tem lá o seu valor intrínseco, que é o peso dele lá, com 200 quilos, 180, 150 quilos. Outra coisa, eu estar lá no início da minha recria, no meio da recria, lá o animal já está com os seus 300 e poucos quilos, aquele custo dele, aquela poupança de carne está ali. Então, quanto mais pesado, quanto mais as categorias, quanto mais para frente nas categorias eu vou indo, mais eu tenho que ter esse cuidado, porque o meu valor investido ali no boi é maior. André, a gente tem feito na DBO muitas matérias aí sobre intensificação dessa etapa da recria, e uma das coisas que a gente mais ouve dos consultores é justamente chamar a atenção para um cuidado que precisa ter, que é o seguinte: os animais eles precisam ganhar peso nessa etapa para encurtar, né? Mas eles não podem acumular gordura. Explica para a gente chamou a atenção desse ponto no segundo fascículo. Explica para a gente por que o animal ele tem que ganhar peso, mas ele não pode acumular gordura. Sim. O que acontece? Eu quero que o animal ganhe peso, mas eu quero que ele ganhe peso o quê? De qualidade. Essa fase aí da vida dele, ele tem um potencial muito grande para o quê? Para fazer um crescimento muscular e ter um crescimento adequado. Quando eu penso como você comentou aí, de não depositar gordura em excesso ou depositar gordura, enfim, nesse momento, é porque eu vou acabar esse animal mais cedo, ou seja, eu vou ter menos peso no gancho, e esse aumento de gordura nessa fase, em excesso, nessa fase de recria, eu vou prejudicar a minha conversão, o meu ganho de peso lá no confinamento. Então, quando a gente fala dessa suplementação, sequestro ou suplementação, eu tenho que pensar não só que a gente fala em engordar o animal, eu tenho que fazer o animal crescer. Eu acho que seria um termo até mais adequado, não é engordar, é fazer o animal crescer. Entendeu? Que vai ser acompanhado de uma estrutura de caixa aumentada, maior massa muscular, que aí quando ele for para a terminação, sim, eu vou fazer uma dieta mais rica em energia, uma dieta para fazer depositação de gordura, e sim fazer o acabamento do meu animal. André, a gente tem ainda mais um espaço para pergunta, só fazendo um gancho. Acho que você tocou num ponto essencial, né? Que esse cuidado que o produtor precisa ter com a assistência técnica, né? Ele errou ali nessa nutrição, deu mais energia, esse animal acumulou gordura, ele termina antes e o prejuízo vai estar lá na balança, né, André? Sim, sem dúvida. Eu acho que, ainda mais agora com o preço que está a arroba, né? Eu acho que qualquer erro é um sentimento de perda maior, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que a gente fala de pecuária moderna, pecuária de precisão, sem dúvida, a gente está vendo essa evolução do rebanho. Mais uma vez, existe muito essa linha de, vamos falar, de comunicação de que, genética. Só que, assim, sempre lembrando, não é só genética. A genética está evoluindo? Tá. Mas o meu manejo está evoluindo, a minha nutrição está evoluindo. Há muito tempo atrás, a gente não falava do uso, por exemplo, do toltazurila para controle de coccidiose em animais jovens. Narazina é uma coisa nova. Então, assim, o uso de alguns aditivos na nutrição, tudo vai se renovando. Acho que é uma constante evolução e que o produtor tem que se atentar a isso junto com o seu técnico e
e ver o que realmente encaixa na sua propriedade, no seu sistema, fazer uma evolução, acho que orgânica, né, também, não é talvez um investimento pesado, sem fluxo de caixa, mas sim, pensar na evolução da propriedade, né, porque se fosse de outra maneira, nós não teríamos celulares, né, eu ainda viveria na época do fax, do telefone fixo, então tudo evolui, e eu acho que a pecuária tem muita caixa, muito ainda a evoluir, né, já somos top, mas sempre dá um jeito da gente ser um pouco mais top aí, né, para manter a nossa presença aí no mercado mundial. André, eu tenho uma pergunta da Karina Krisel, né? Eu imagino que ela seja gaúcha, provavelmente. O que tu achas da utilização de suplementos vitamínicos nessa fase? Mantive até a grafia, achei tão bonito aqui, mantive a grafia, viu, André? Sim, não, bacana. A questão da suplementação vitamínica. Nessa fase, então vale lembrar, nós estamos falando de uma fase que foi desmamada, ou seja, o animal tem esse estresse da desmama, mas com relação às vitaminas, tanto alimentos volumosos conservados, vamos lá, uma silagem, por exemplo, para ficar mais claro, quanto um pasto seco, eles têm um decréscimo muito grande no que tange a fornecimento de vitamina, beta-caroteno, enfim, pro bovino. Então, quando eu vou fazer a desmama de um animal, eu estou trabalhando, por exemplo, com um complexo vitamínico ADE, no momento da entrada do confinamento, da mesma maneira, é importante, porque essas vitaminas vão entrar em processos imunológicos e metabólicos desses animais. Então, eu melhoro essa capacidade ingestiva, essa melhora metabólica do meu animal e também a parte imunitária aí nesse período do ano que realmente é desmamado, é pasto seco, é estresse de manejo. Então, realmente, nessa fase, não que as outras também não tenham as suas particularidades de uso, mas nessa fase é fundamental essa suplementação. André, eu gostaria de te agradecer, né, pela sua presença, por trazer tantas informações importantes para fazer uma pecuária cada vez melhor. Lembrando que nós encerramos aí essas 2 etapas do Recrie Bem, nós teremos mais para frente o Engorde Bem, que eu voltarei a conversar também com o André Prato. André, muitíssimo obrigado pela sua participação. A gente tive aqui umas quedas, alguns probleminhas técnicos, mas nada que tenha comprometido, e quero agradecer muito a sua presença, o seu conhecimento, as suas explicações. Não, eu que agradeço aí a oportunidade de estar aqui falando, eu acho muito bacana esse bate-papo, agradecer e parabenizar aí quem tirou um tempo para estar escutando a gente, espero que os nossos amigos pecuaristas aí, veterinários, tudo que a gente falou aqui, alguma coisa talvez sirva aí para a gente estar pensando em como implementar na minha fazenda, ou como melhorar aí a minha propriedade, que eu acho que isso que a gente como técnico tem que buscar, a gente deve muito ao produtor rural, que tanto acho que vocês, Renato, aí, quanto a gente do lado de cá, depende desse produtor, então eu acho fundamental a gente trabalhar com esse olhar mesmo de cuidado para com o nosso pecuarista. Então, realmente eu agradeço muito o espaço, a oportunidade, e espero estar de volta aqui em outras oportunidades. Com certeza. André, antes da gente se despedir, chegou uma pergunta aqui do Lucas Moura, eu queria fazer para você. Ele perguntou, existe algum aditivo específico que seja melhor para a recria? Ele pergunta, você citou aqui a narazina, né, numa das suas explicações. Ele pergunta assim, seria a narazina? Eu, como veterinário, indicaria a narazina, por 2 motivos. A nível de ganho de peso, a narazina tem tido relatos de maior potencial de ganho de peso em animais que estão no sistema a pasto, ou seja, essa fase da recria. E, como a gente fala da coccidiose, a gente sabe que a coccidiose tem um poder de lesão maior em animais jovens, de 30, 60 dias de idade. Mas ela é uma doença que ela é muito relacionada com a imunossupressão. Então, quando eu desmamo os animais, eu vou ter uma queda imunológica natural devido ao estresse, e isso vai privilegiar também que a coccidiose cause algum tipo de lesão e perca de peso desses animais. Ou seja, a narazina vai ter um benefício nessa fase dos animais, tanto na questão de conversão alimentar, ganho de peso, como também no auxílio aí no que tange a coccidiose. Então, assim, lógico, ainda é uma coisa nova, mas com certeza a narazina tem um baita do potencial para ser demonstrado, para ser usado, porque realmente eu acho que é um aditivo que veio para ficar, é um dos mais recentes aí para bovino, e que com certeza vai trazer grandes retornos aí aos pecuaristas. Interessante, né, André? Antes se falava muito da coccidiose, né, em animais de gado de leite, né? Mas é um problema que já está acontecendo também em gado de corte, né?
Exato, exato. Eu acho que é algo que o pessoal vem se atentando. Muitas vezes ele acontece, assim como os vermes, né? Acontece de uma forma subclínica, mas aí o produtor começa a ver, começa a analisar, até por OPG também, animais mais jovens, começa a ver que esse protozoário está presente na propriedade. E, mais uma vez, essa concentração de bezerros numa mesma época nascendo devido ao IATF, concentra os animais, concentra o hospedeiro, concentra patógeno. Então, aí são as evoluções junto com a evolução de manejo genética que a gente tem que puxar junto aí, né? É um assunto muito interessante, André. Queria até ficar mais conversando contigo. Infelizmente, nosso tempo aqui está se esgotando. Queria novamente agradecer e aguardo você na nossa próxima live sobre a engorda, né? Pô, fico feliz pelo convite, Renato. Tamo aí. Muito obrigado. Valeu. Lembrando que esse conteúdo está disponível no nosso site portaldbo.com.br e nas nossas redes sociais. Você pode assistir novamente, compartilhar com seus amigos e mostrar para toda a equipe da sua fazenda. Acompanhe a DBO. Nossa missão é fazer o melhor jornalismo da pecuária brasileira. Na versão impressa ou digital, a DBO está sempre à mão, na sua casa, na fazenda ou na empresa. Informação de qualidade que faz toda a diferença para o seu negócio. Até a próxima! Antes a comunicação era lenta. Hoje ela evoluiu com a tecnologia. Antes o plantio era lento. Hoje ele evoluiu com a tecnologia. Antes o melhoramento genético era lento. Hoje ele evoluiu com a tecnologia. Tudo evoluiu. Tanto que hoje ninguém imagina viver sem tecnologia. Bayer apresenta Trucid, a doramectina que evoluiu com a exclusiva fórmula do Oil. Trucid limpa o gado muito rápido do carrapato, vermes e lixeiras. Experimente Trucid, a evolução da doramectina. Se é Bayer, é bom. A Bayer tem uma boa notícia. E como toda boa notícia da Bayer, ela espalha fácil. Chegou o Vigantol ADE, o suplemento vitamínico ADE com a exclusiva fórmula Hidrosol, que confere uma maior velocidade de absorção e espalha rápido no organismo dos animais. Vigantol tem o dobro de vitamina A disponível em outros suplementos à base de ADE injetável. São 50 milhões de unidades internacionais. A vitamina A é importante para o crescimento ósseo e muscular do animal e para evitar a debilidade imunológica associada a verminoses. Vigantol ADE possui também vitamina D3, fundamental no metabolismo do cálcio e fósforo, aumentando sua absorção na dieta. E ainda evita raquitismo em animais jovens e hipocalcemia em adultos. Vigantol também tem vitamina E na sua composição, que proporciona ação antioxidante, atua na síntese dos hormônios reprodutivos e evita queda na produção com distúrbios musculares, reprodutivos e imunológicos. Vigantol ADE espalha com facilidade, com produtividade, com rentabilidade e com confiabilidade. Vigantol ADE, qualidade em quantidade. Se é Bayer, é bom. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, com suas reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Além de tudo isso, DBO tem vários especiais ao longo do ano. Instalações, suplementação, confinamento, reprodução e genética e o especial de pastagem. Todo esse conteúdo também pode estar à disposição do assinante em qualquer lugar em versão digital. Você vê e lê a sua DBO no computador através do portal DBO ou no tablet e celular através dos aplicativos para iOS ou Android. Se sua assinatura venceu ou ainda não é assinante, entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. DBO, há mais de 38 anos acompanhando e antecipando tendências na pecuária.